Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos agora à última parte do capítulo número 6 do livro Deus Esquecido. Lembro de muita gente quando penso sobre as pessoas que andam no espírito todos os dias. Seria fácil começarmos a nos comparar com os outros nessa área. Já consigo até ouvir os pensamentos. Bem, é claro que eu sou muito mais orientado pelo Espírito Santo do que aquele sujeito. Em vez de perder tempo imaginando se os outros estão ou não andando no espírito, o que com certeza não é sua tarefa, eu desafio a analisar sua própria vida. Examine o fruto que ela produz e faça disso um parâmetro para você e para seu relacionamento com o Espírito Santo. Você ouve o Espírito Santo quando entra na fila do supermercado? Talvez ele lhe esteja pedindo para que puxe uma conversa com aquela senhora à sua frente. Você permite que o Espírito Santo oriente o cálculo de seu orçamento? Talvez ele o mande aplicar seu dinheiro de maneira diferente do habitual. Você se submete ao Espírito Santo quando dedica tempo à família? Em geral, são os membros da família os mais difíceis de amar e precisamos da ajuda do Espírito para fazer isso da melhor maneira. Essas são algumas das muitas áreas da nossa vida que podemos submeter à direção do Espírito. Pare um pouco e pense sobre as áreas da sua vida em que você tem a tendência de fazer tudo ao seu modo, sem se importar com a vontade e o chamado do Espírito. Viver pelo Espírito implica uma interação contínua, habitual e ativa com o Espírito Santo. Ainda que isso pareça um exagero, na verdade não é, pois essa vida e essas atividades só são possíveis sob o poder do Espírito. Não acontecem como resultado de seus esforços. Isso, porém, levanta uma outra questão perturbadora. Isso é obra de Deus ou minha? A responsabilidade é dele ou minha? Paulo trata desse assunto quando escreve aos Gálatas. Ele os desafia perguntando quem os enfeitiçou. Que tremenda acusação! Ele questiona: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gálatas 3:3. Acho que cada um de nós tem uma forte tendência a tentar disputar o controle com o Espírito e assumir as rédeas da vida. Temos a tendência de trocar a vida no Evangelho da graça pela confiança em qualquer sistema que funcione bem. É por isso que Paulo levanta essas questões com as igrejas da Galácia. Ele sabe que é difícil depender verdadeiramente do sustento e da direção do Espírito, em vez de confiar apenas na própria sabedoria e no esforço pessoal. Lembre-se da ilustração da esteira ergométrica? Talvez você se pergunte como a concepção de nossas ações se encaixa no Evangelho da Graça, que não pode ser conquistado por mérito ou esforço próprio. Suponhamos que eu asse um pão e você me pergunte: qual é o ingrediente mais importante? O fermento ou a farinha? Eu vou olhar para o meu pão ainda quentinho e responder que ambos são fundamentais e necessários para a receita. Simplesmente não dá para fazer pão sem fermento e farinha. Essa ilustração guarda certa semelhança com a nossa vida espiritual. Se nunca respondemos a Deus, se nunca agimos baseados naquilo que Ele fez por nós, não é possível estabelecer um relacionamento de fato com o Senhor. Deus continua sendo real e atuante, mas em algum ponto temos de reagir e agir por causa do que Ele fez por nós. Como o fermento e a farinha são necessários para fazer o pão, a ação de Deus e nossa resposta são necessárias para que esse relacionamento funcione. Em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, Paulo escreve: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Adoro a aparente contradição dessa passagem bíblica. Paulo diz de modo bem incisivo: ponham em ação a salvação de vocês. E depois completa:
É Deus quem efetua em vocês. Essa via de mão dupla aqui presente não permite chegar a uma conclusão apenas. Sim, é Deus quem age em você. E sim, você também tem de agir. Sim, o Espírito capacita você a agir. E sim, você age. Como muitas coisas na vida, não existe mesmo uma solução definitiva para todas as coisas ao mesmo tempo. E eu gosto disso. Deus é tão grande e misterioso que não podemos simplesmente rotular esse processo e tocar a vida. Exige envolvimento contínuo, luta constante e busca permanente por viver uma vida orientada pelo Espírito Santo desde já. Não daqui a 10 anos, nem amanhã. Agora mesmo, neste tempo e neste lugar onde Deus nos colocou agora. Conforme colocamos em ação a nossa salvação, e Deus age em nós. Devemos manter nossa sintonia com Ele. Anos atrás, Dave Phillips e sua esposa Lynn tiveram uma conversa sobre os chamados que sentiam ter recebido de Deus. Quando discutiram a respeito daquilo que mais os apaixonava, concordaram que proporcionar alívio a crianças em sofrimento e alcançar as próximas gerações com o Evangelho estava no topo da lista. A ideia de criar uma organização com essa finalidade chegou a ser aventada, mas a reação de Dave foi esta: mas isso me obrigaria a falar na frente das pessoas. Por natureza, Dave é um homem quieto, tímido, sempre nos bastidores. No entanto, depois de muita oração, Dave deixou de lado seus medos. Ele e Lynn criaram o Fundo de Combate à Fome Infantil, no espaço disponível na garagem de casa. 6 semanas depois do lançamento da iniciativa, em janeiro de 1992, ele recebeu uma ligação do diretor de um centro de tratamento do câncer em Honduras, pedindo que, de algum modo, ele conseguisse determinado medicamento para 7 crianças que morreriam se não fossem tratadas a tempo. Dave escreveu o nome do medicamento e disse ao diretor que não tinha a menor ideia de como obtê-lo. Em seguida, eles oraram por telefone e pediram que Deus providenciasse. Quando Dave desligou, antes mesmo de largar o aparelho, o telefone tocou de novo. Era uma empresa farmacêutica de New Jersey, perguntando a ele se tinha alguma destinação para 48 mil frascos justamente daquele medicamento. O laboratório não apenas lhe ofereceu 8 milhões de dólares em remédios, como também se comprometeu a enviar por avião a qualquer lugar do mundo. Mais tarde, Dave ficaria sabendo que a companhia farmacêutica era uma das 2 que produziam aquele medicamento com exclusividade nos Estados Unidos. Em um espaço de 48 horas, Dave já havia encaminhado o remédio ao centro de tratamento em Honduras e a mais 20 outras instituições. Foi quando ele creu, com convicção, que Deus estava em ação, legitimando seu chamado ao ministério. A cada ano, Deus continua a promover tudo de modo sobrenatural. Eles já distribuíram mais de 950 milhões em alimentos e outros recursos a mais de 10 milhões de crianças em 70 países e 32 estados norte-americanos. O Fundo de Combate à Fome Infantil entregou quase 70 milhões de toneladas de comida e 110 milhões de brinquedos. A peculiaridade dessa organização é que ela treina e capacita voluntários das igrejas locais para o trabalho de distribuição de alimentos por meio de entregas a domicílio nos Estados Unidos e outros países. Indo de família em família, eles encontram os mais pobres entre os pobres e compartilham não apenas a comida, mas também o amor e o Evangelho. O site da revista Forbes classifica frequentemente o fundo no topo da lista das instituições de assistência mais eficazes dos Estados Unidos. Uma das coisas mais bonitas dessa história é que, se você conhecesse Dave, nunca o imaginaria como diretor de uma grande organização. Ele é um homem quieto, de fala mansa, e não o tipo de pessoa que você consegue imaginar liderando um movimento.
Seu poder não vem necessariamente de uma vocação natural, mas de uma vida dedicada à oração. Como amigo pessoal e íntimo de Dave, não me lembro de algum período que já tenha passado tempo com ele sem que em algum momento parássemos para orar. Dave vive uma vida pela qual deveríamos ansiar e que inacreditavelmente é a mesma que nos é oferecida. Uma vida que as pessoas veem e sabem que nossas realizações não seriam possíveis se dependêssemos apenas de nosso poder pessoal. Uma vida que glorifica o Pai que está no céu. Uau, que história linda! Bem, ficamos aqui, terminamos finalmente o capítulo número 6. Se você está me ouvindo e ainda não está inscrito no meu canal, por favor, faça-o agora, se inscreva, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo e, se for possível, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada, te vejo no capítulo 7. Até mais!